da esquerda, o Danilo Thomas, ontem ele fez 2 threads e alguns comentários, separei aqui, vou mostrar pra vocês, que ele coloca essa questão sob uma certa perspectiva histórica do que tá acontecendo. Ele comenta o seguinte: quando o PT era perseguido juridicamente, a gente fazia a defesa do devido processo legal e das garantias individuais, e achava que eles também. Hoje, a gente vê que o PT e a esquerda estavam fazendo uma defesa oportunista. O PT nunca lutou pela democracia, nunca lutou, sabe, pelas garantias individuais, nada, nada. Só que depois ele fala assim, né, tão oportunista quanto a da extrema-direita hoje. Pra ele também, extrema-direita, também oportunista. Mas ele termina comentando que quem continua no mesmo lugar, vendendo arbítrio embalado como legalidade, são os liberais. Olha isso aqui. O Leonardo Lopes se define como liberal, é amigo do Deltan Dallagnol. Quanto mais golpista, manipulador, radical, anti-negocinho, apoiador de Putin, conspiracionista e pseudo-crente for preso, melhor. Assim vai fazendo a limpa na ala biruleibe das ideias da direita e, quem sabe, por sorte, sobram os moderados. Tudo isto é ótimo para a direita no Brasil. Ser moderado é torcer para você silenciar pessoas de direita que você não concorda, jogando ela na cadeia. Não aguardo de Deltan Dallagnol comentar sobre seu amigo Leonardo Lopes. Não vai. Vai fingir que nem conhece. Vai fingir que nem conhece. Mas tá aí. Liberalismo, você curte? Vamos unir a direita, gente. É de direita. É de direita. Por isso que eu falo que esse papo de direita, ele não é bom. A gente precisa realmente, assim, sabe? Dividir. Não é unir, é dividir. E deixar bem claro, cara, sabe? Isso, aquilo, outro. Um rótulo puro, direita, ponto final. Ele não consegue mais explicar as coisas que estão acontecendo. Porque o Leonardo Lopes, ele não é petista. Aí você vai chamar de isentão. Pode ser. Mas isentão não é direita. Então já tem um rótulo extra. Se você só usar 2 rótulos, ou você é esquerda ou você é direita, você não vai explicar nada. Se só tiver 2 rótulos, você não explica nada. Aí o Rodinei comenta o seguinte, né? O meu primeiro perfil no Twitter data de 2013, ou seja, eu tenho mais de 10 anos aqui, né, nessa maluquice. E acho que nesse tempo todo, essa é uma das maiores canalices, burrices que eu já vi por aqui. O sujeito se diz de direita, apoia o arbítrio do Estado, inclusive a prisão de gente inocente, porque acredita isso, né, de alguma forma vai beneficiar a direita. Sim, amigo. Eu tenho certeza que o Estado prendendo gente inocente vai ajudar a eleger Amoedo, Alckmin, ou algum do clube dos 4% de intenção de votos. É uma mistura diabólica de mau caratismo com burrice, como poucas vezes eu vi. O Carlão, lá do Quinto Elemento, vai direto do de quem tá comigo. A postura do brasileiro com QI e temperatura ambiente é exatamente esta. Fala uma pá de groselha, ouve o que não quer e se faz de superior dizendo que irritou os outros. No comentário tá lá, né? Ei, já irritei o bobão, não sei o quê. Aí o cara não fala, cara, esse negócio de falar, eu te irritei, consegui o que eu queria. Aí o cara não fala, rapaz, ácaros irritam, pernilongos irritam, som alto irrita. Irritar alguém não é mérito nenhum. Irritar não é mérito. É um inquisidor, como um bom liberal. Falando sobre liberais, me disse, esse cenário não parece crível. Talvez até o que realmente esteja acontecendo. Toda essa aparente luta democrática, que não é luta democrática nenhuma, porque ela desrespeita uma série de princípios do Estado de Direito, só tem servido para legitimar a farsa da extrema-direita como defensora da liberdade e das garantias individuais. Colhendo ainda os dividendos eleitorais. E por quê? Porque a direita, hoje, monopoliza a crítica a um sistema que massacra 90% dos brasileiros e fica como defensora do povo. Enquanto a esquerda e a direita liberal defendem esse mesmo sistema em nome de uma democracia abstrata. Quem deveria fazer a crítica de um sistema que é massacrante faz a sua defesa e acaba, assim, posando como parte do establishment brasileiro. Sendo que a esquerda é aceita dentro desse sistema, mas não é parte dele. Basta ver que não há muito tentaram limar o PT do jogo. E esse é o plano dos liberais. Tira Bolsonaro e outros doidos do jogo, retoma o comando do campo da direita para, então, se livrar da esquerda. Algo que, aliás, um senhor chamado Macron acabou de fazer na França. Você se descola do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo, né? Tenta acabar com o Bozo, pega os votos, e depois você dá um jeito na esquerda, que ninguém gosta muito. É porque o Lula era necessário, né? Naquele momento o Lula foi necessário. Foi necessário para todo o contexto do que estava acontecendo no Brasil. Lá pra frente eu não tenho notícia falando, né? Que algumas pessoas aí fizeram um apoio tímido a Bolsonaro, e outros nem comentaram nada. Onde estão aí, né, os governadores, que já são pré-candidatos a 2026 e que representam a direita liberal. Eles são aceitos, né, pelo sistema. E o Danilo Thomas também fez outra thread, que aí ele comenta sobre o que seria golpe numa visão histórica. E como, assim, é ridículo você querer falar que o Brasil, né, foi quase vítima de um golpe de Estado. Enfim, tem coisa que, obviamente, eu discordo ao longo do que ele tá comentando, mas tem umas coisas que eu acho que são relevantes. Ele fala assim, ó, é difícil saber a fronteira entre oportunismo e ignorância, em que acha que uma grande trama golpista foi debelada. O pessoal deveria estudar, por exemplo, os golpes de 64, que quase foi derrotado em 68, e de 2016, que fracassou parcialmente para entender o que é um golpe. Um golpe de Estado não é uma ação de meia dúzia de trapalhões e de um lumpen fanático que invade prédios públicos. Nem na Guatemala, um país pequeno e pouco complexo, em 54 foi simples dar golpe. Imagine no Brasil de 2024. Para você dar um golpe de Estado, mantendo o sistema econômico vigente, você precisa de apoio externo das grandes potências, apoio das elites econômicas, da imprensa e formadores de opinião, e de pelo menos parte das classes médias e trabalhadora. Além, claro, das forças, né, armadas policiais. Não tenho dúvida que Bolsonaro e os órfãos do Silvio Frota dariam um golpe se pudessem, mas fato é que eles não aguentaram um inquérito meio fajuto, igual das fake news. A esquerda liberal enxerga Bolsonaro e companhia no espelho que os agiganta. Bolsonaro tem popularidade, mas não tem poder. Poder quem tem é a nata do setor financeiro, a nata do agro, os setores associados aos Estados Unidos, alguns setores da imprensa, da indústria. Este é o poder, o poder de ação. E foi quem deu um golpe em 2016 para modificar o regime de acumulação brasileiro e o próprio Estado. Eles colocaram o Bolsonaro lá para dar continuidade ao que Temer fez, quando suas opções eleitorais se mostrarem inviáveis. Isso aqui eu discordo dessa parte.
Um golpe dado pelo Bolsonaro e por esses militares duraria dias, se tanto. Teria uma fuga de dólares que explodiria o câmbio, a inflação, paralisaria a economia de um jeito que não haveria tanque que barrasse o levante. Quem dá golpe não são as pessoas evidentes, políticos civis ou militares. O golpe é dado pelos setores econômicos mais fortes, digo no caso de golpe que não muda o sistema econômico quando se sentem ameaçados. Se você parar pra analisar, assim, aconteceu alguma coisa, né? Você trocou toda a cúpula de controle do país, o regime político meio que muda, mas a economia segue funcionando. É difícil você dissociar o sistema político que acontece no país, as decisões, projeto de leis, o que é pautado. Onde é que se discute o Brasil hoje? Não tô falando em local, assim, em localidade, né? Brasil, Estados Unidos, São Paulo. Não tô falando em local físico. Eu tô falando assim, onde que se discute, né? Em quais tipos de evento? É no Congresso? Os deputados, eles criam um evento no Congresso para debater o Brasil, o que o Brasil deve fazer? Ou são nesses eventos regados de democracia, cheio de grandes empresários, que isso, aquilo, outro, etc, tudo mais, pipipi. Quando você olha o poder de ação de alguns setores econômicos brasileiros, você pensa em empresário que faz doações volumosas. E políticas públicas que são colocadas na mesa que, rapaz, assim, o encaixe assim é perfeito, né? É quando o Rio encontra o Mar. Você fala, meu Deus do céu, né? O famoso campeão nacional. Às vezes até um cargo no conselhão do Lula. Então você vê assim como uma coisa é feita. Então, se você parar realmente pra analisar, historicamente falando, pegue o que aconteceu na Venezuela. Pega esses golpes. Normalmente o que eles fazem? Sempre uma desapropriação. Tem uma mudança de regime e ele começa a fazer uma desapropriação, porque o dinheiro te dá poder. Nada do cara tá ali, você não tem os meios de produção e tudo mais. Você põe ali o seu grupo, você começa a falar com um, falar com outro, você promete uma coisa aqui, uma coisa colar. A turma que meio que te apoiou no primeiro momento pra dar um golpe rapidinho, sabe, desembarca e fala, irmão, tô fora disso daí. Então você tem que estar com o dinheiro na mão. Porque o dinheiro move o mundo, isso aí é inegável. Aí Imagina toda essa classe média brasileira que ocupa cargos na máquina pública, que quer comprar um iPhone, quer comprar aquilo outro, vê o câmbio disparar, o poder de compra dele. No Brasil ele consegue comprar comida, ele consegue pagar aluguel, etc. Mas ele não vai ter acesso a nada que não é produzido no Brasil. Porque o poder de compra dele, o dólar foi a R$15, vamos botar assim. Ele não compra mais nada. Ele ganha 40 mil, mas não tem mais poder de compra. E aí? Então você começa a gerar uma insatisfação gigantesca. Pode olhar. Se não tem mudança do regime econômico, o setor financeiro está fechado. Quando não tem o setor financeiro fechado, né, quando tem mudança de regime econômico, a turma que dá o golpe vai lá e desapropria tudo. Quando ele fala de 64, do que eu já estudei, e a gente já comentou aqui nos dossiês, você vê, no pós-Getúlio, já na época da campanha do Jânio Quadros, Jânio nem tinha sido eleito, e teve a CPI da época para comentar sobre isso, né, a CPI em cima do IBAD, você vê que se formou um grupo, tipo uma espécie de think tank, e esse grupo, inclusive, ajudava no financiamento de políticos, como quem já tem hoje em dia. Aí o Ivan Haslocker tocava todo esse processo. Aí o Dulles, que veio trabalhar na Hanna, né, queria garantir que a Hanna ainda conseguia meter suas mãos lá nas minas de ferro, criou aquela ponte para falar com o Jânio, porque o Jânio vinha fazendo a campanha pesada contra essa situação. Então teve isso daí, você tem o governo do Jango, o governo do Jango também propôs várias reformas, que eu acho que não é o que ele também na época queria. Pode discutir se era comunista, etc. Mas enfim, você vê, a turma que apoiou, você pega ali aquele núcleo duro do IBAD, forças internacionais que estavam juntos, você vê que o Lincoln Gordon, embaixo da época, confirmou, teve dinheiro pro Brasil. Você pega o próprio IPS, que tem a parte intelectual foi criada, que são esses eventos que tem, que aí tem toda a participação, inclusive, da turma lá dos Mesquita, do Estadão, a própria irmã dele ajudou a organizar as passeatas, que ser toda a classe média organizada. Então, assim, o que ele tá falando, quando você realmente analisa um golpe de Estado, e os exemplos que teve no Brasil, cara, como é que vocês têm coragem de querer falar que Bolsonaro deu um golpe, ia dar um golpe de Estado? Somado a tudo que aconteceu, os próprios participantes querendo falar, cara, pelo amor de Deus, Bolsonaro, esquece essa porcaria de 4 linhas, vamos ter a reunião, Bolsonaro muda aí o bicho da defesa, sabe? E ela falando de, depois de dar um golpe, tirar Bolsonaro, pelo amor de Deus, é um desconhecimento, assim, profundo de fatos recentes e do passado e da história do mundo. É um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo. A injustiça diante de nós. Assim, é uma injustiça. O mundo tá assim triste, porque olhar a situação e falar, cara, uma impotência, sabe? Assim, menino, e aí, faz o quê? Ele reclama na internet, reclama, e aí? Só. A única coisa que pode fazer é reclamar. Tá? E isso dói, bicho. Dói. Pelo menos dói em mim, eu fico muito incomodado. Não teve e não vai ter golpe nenhum, porque a esquerda, da reformista comunista, já foi derrotada. Eles já venceram em todos os sentidos. Não existe ameaça para o poder real do Brasil. Tanto não tem que eles fingem até ser democráticos, e a esquerda acredita. Não tem esquerda no Brasil mais hoje em dia. Tá certo. O antissistema hoje só existe dentro da direita. Só. Só e somente só. Só e somente só. Mas vamos olhar algumas coisas vindas pela direita. Vou ter que dar aquela cutucada, me perdoem. Esse rapaz aqui é de esquerda, Luciano Carvalho. Olha o que ele diz.